Muito bom dia, muito bom dia. Meu nome é Gustavo, para quem não me conhece. Hoje é um dia muito especial para a gente, tá? Pois é a estreia do nosso podcast Viver de Impressoras, onde eu entrevisto empresários que trabalham com locação de impressoras, com manutenção, ou seja, com tudo que envolve a parte de impressoras, tá? O objetivo desse podcast é conhecer o dia a dia realmente de quem trabalha nesse ramo de locação de impressoras, né? De manutenção, ou seja, tudo que envolve essa nossa área aí de impressoras, tá? Então hoje eu vou trazer um convidado super especial, que é o Wanderson Rabelo, da empresa Delta Toners, para ele compartilhar um pouco com a gente aqui toda a sua experiência, como ele começou a trabalhar nessa área de impressoras e como ele sente que está o mercado hoje em dia, tá? Então, vou trazer o Wanderson aqui para conversar com a gente. E aí, Wanderson, beleza? Bom dia, tudo bom? Tudo jóia, cara. Vamos lá. Cara, conta pra gente aqui como que você começou a trabalhar nessa área aí de impressoras, o que te trouxe o que te motivou realmente a entrar nesse mercado? Olha, eu entrei aí meio de gaiato nesse mercado, hein, Gustavo? Eu acho que Uhum. se existe um cara lá em cima lá que nos coloca no caminho no dia a dia, pode ter certeza que não é nada do jeito que a gente quer, e sim do jeito que é para ser, né? Do jeito que a gente tem que aprender, que é na lida e no dia a dia. Eu entrei no segmento de cartucho. Por que eu falo que eu entrei de gaiato, Gustavo? Porque eu era um motoboy, fui contratado, né, numa empresa do mesmo segmento, né? Na época se chamava Companhia do Cartucho. Uhum. E assim, eu entrei na necessidade, procurando um emprego, isso quase 20 anos atrás. Era o início, quando o pessoal começava a fazer recarga de cartuchinho pequeno, tinha aqueles Uhum. equipamentos bem mais antigos, para quem lembra, né? 664, Isso. Uhum. 58645, aqueles cartuchinhos lá que você entrasse no laboratório lá, o pessoal dava com a seringa assim, dava Isso pressão mesmo. e já voltava pintado. A parede toda espalhada de tinta. E tem cada história legal de cartucho para contar, viu? Mas assim, Legal. eu entrei como motoboy, não entendia nada de impressora. Tanto é que eu sou formado em gastronomia, não tem nada a ver com tecnologia. Uhum. E no decorrer do trabalho, eu acabei conhecendo um pouquinho, tentando entender. Achava um bicho de sete cabeças, porque tinha um telemarketing lá que captava cliente, o pessoal falava numeração de impressora, numeração de toner. Eu falei, nossa, que mundo totalmente louco, né? Uhum. E assim, eu acho que depois de 8 meses trabalhando como entregador, aconteceu um incidente que roubaram minha moto, não tinha mais o que fazer dentro da empresa, mas eu tinha o carnê da moto para pagar. E, e acabou que um dos sócios da empresa gostava bastante de mim, né? Sentou, conversou, eu começava a procurar serviço dentro da empresa, ali não tinha. Eu cheguei simplesmente e falei para ele, olha, eu antes de trabalhar de motoboy, eu já tinha trabalhado como vendedor, né? Então sempre me identifiquei bastante na área comercial e trabalhava como vendedor de bebida. Tá. Então, eu acho que Uhum. não deve Mas ser tão vendedor é vendedor, difícil. né? Vendedor é vendedor. Sinar, Dry, Palinho, Odiei, Brahma, tudo que você imaginar na área de bebida eu tinha aprendido. E assim, a área de vendas, ou você se identifica ou você não se identifica, né? Então, Uhum. no começo não foi tão fácil, né? Quando eu comecei a trabalhar com vendas e bebidas, mas depois você vai se sentindo mais à vontade. Então, o segredo de vendas é saber sempre mais, passar para o cliente a confiança que você sabe do que você está oferecendo, do que você está trabalhando. Uhum. E não foi diferente com cartucho e toner. Só que para mim tinha que ser mais sofrido, né? Porque o pessoal tinha um telemarketing, computador. Eu nem curso de computação eu tinha na época. Simplesmente, ó, você quer vender? Tá bom, você pode vender. Ó, tem um telefone aqui. Você vai utilizar esse telefone aqui no cantinho. Na época eu utilizava fax. Nunca tinha usado o fax Aham. da vida, Gustavo. Caramba.
E Caramba. assim, onde era o meu foco dos clientes? Eu vi o pessoal do telemarketing ligado no escritório contábil, ligava em empresinhas pequenas. Falei, não, eu vou ligar em empresas grandes, porque pode demorar, mas eu vou ter retorno. Aí o pessoal do telemarketing ainda me zoava, sabe? Me botava para baixo, mas não, vou lá vender. Comecei a ligar, né, no telefoninho ali no canto, captar cliente na lista telefônica, para os mais novos aí que não sabem o que é uma lista telefônica, né? É, É o Google em formato é, integral ali num livro grande. em formato analógico. É isso. E assim, aí eu ligava, ou falava com compras, ou falava com tecnologia, com o pessoal de TI. Ah, me manda a sua carta de apresentação. Cara, o que é uma carta de apresentação? Então, daí que ele falou, a carta de apresentação aqui, tá aqui a carta de apresentação da empresa. Só que eu não tinha computador. Era 10 folhas que tinham me dado. Ah, então como que eu vou enviar para o cliente? Mandava via fax. Então, um dia eu só ligava, passava o dia todo ligando, utilizava parte da manhã para ligar, porque após o almoço eu sentia que os clientes não tinha tanta, não queria que ligasse. Eu sentia um pouquinho de empatia nessa parte. E a parte da tarde eu mandava a carta de apresentação. Então, sabe, eu ficava a tarde toda mandando fax para os clientes, passa o sinal. Só que na minha inocência, a carta de apresentação com 10 páginas, daí no dia seguinte eu ligava, ô João, tudo bom? Você recebeu a minha carta de apresentação? Ah, recebi. Você acabou com a minha bobina de fax, só que eu não tinha essa noção. Aham. E assim, os clientes acabavam não esquecendo de mim, né? Ah, mas você precisa, eu vendo Entendi. bobina também, tenho bobina de fax. Né? E cada venda que eu fazia, eu ia Muito bom. pessoalmente. Diferente Ah, do pessoal que fazia telemarketing. Cara, eu vendia um cartuchinho, eu dava um jeito, pegava o carro do proprietário da empresa, ia até o cliente. Prazer, meu nome é Wanderson. Ah, você coloca na impressora? Cara, como que eu coloco isso daqui na impressora? E assim fui criando um pouco mais de intimidade, fui conhecendo e fui me destacando como vendedor também, montando minha carteira de clientes. E nessa eu fiquei quase 8 anos nessa empresa trabalhando como vendedor. nossa. Uhum. Nesse No decorrer, eu acabei me formando em gastronomia também. E no pessoal, como eu era comissionado, não tinha registro, tal, era só comissionado. E assim, eu sempre tive a vontade de ter meu próprio negócio, ter a minha independência financeira, por questão de já ter alguns exemplos de pessoas que trabalhavam bastante, se dedicavam, vestia a camisa da empresa e na dor de barriga você acabava sendo dispensado. Então, você Uhum. dedica seus melhores anos da sua vida pela empresa e no decorrer o salário vai elevando demais. O que eles fazem? Contratam Uhum. pessoas com salários menores. Então, sempre eu tive isso comigo de ter a minha independência financeira, de ter a minha própria empresa. Acabei saindo, Uhum. falei, eu não quero saber mais de cartucho, esse mercado não é para mim, deixa para o pessoal, eu vou trabalhar na área de alimentação. Fiquei durante 3 anos trabalhando com alimentação, tive 2 lojas em shopping, penei Caramba. também, penei Uhum. bastante, foi uma faculdade sensacional para mim, como pessoa, como crescimento na área de administração. Então, cara, aprendi demais dentro do shopping. Sofri demais com bastante gente lá, não era sozinho. A gente começa a observar que shopping realmente é só de sábado e domingo, feriado, mas as contas precisam ser pagas todos os dias, Sim. principalmente com quem Uhum. trabalha com alimentação, né? Uhum. E conheci muitas franquias, né, padronizações de empresas montadas no segmento de franchise. E assim, durante esses 3 anos, cheguei no meu limite, trabalhava de segunda a segunda, não tinha mais o que fazer, estava endividado, falei, o que eu vou fazer da minha vida? Aí tinha um amigo que já era do segmento, sempre passava lá, cara, volta a vender cartucho, volta a trabalhar com cartucho que você sempre se deu muito bem, você se identificava bastante,
Ah, mas eu não vou conseguir captar a carteira de cliente que eu tinha, eu não vou conseguir voltar, não vai. Só que o ser humano se adapta à necessidade conforme o que você tem ali na mão. Uhum, uhum. Então a gente entrou, ele entrou com um estoque de suprimentos e eu entrei com o intelectual de captar clientes. Fizemos uma parceria, montamos a Delta Toners em sociedade, ficamos aí quase 2 anos como sócios. Só que chegou num ponto que eu senti que eu me dedicava mais e ele só queria retirar. Então a gente entrou num acordo de eu seguir sozinho, acabei comprando a parte dele. E hoje a Delta Toners aí tá, ano que vem completa quase 10 anos de empresa. Hoje não tenho telemarketing para captação de clientes. A maioria dos nossos clientes são por indicação. Hoje atendo todo o território nacional. Tenho clientes aí em Belém do Pará, Manaus, Sorocaba, que era para ser onde eu poderia ter mais clientes aí. Não é onde eu tenho tantos clientes. E o nosso forte realmente é a terceirização, o outsourcing, que é a alocação de impressoras. Não vendo periférico, não trabalho com sulfite, não, somente impressora. E é um mercado que, desde quando eu entrei, há quase 20 anos atrás, as pessoas falam que vai acabar por conta de sulfite, por conta de armazenamento de nuvem. Eu tenho software para armazenamento também, mas vou dizer para você, Gustavo, não é o que fecha a conta. Eu Não é. tenho 2 segmentos. A venda, eu tenho a Delta Toners, que é para venda de equipamentos, Suprimento. impressores, suprimentos. Vai atender aquele cliente que já tem o equipamento. Faço algumas manutenções. Manutenção não dá retorno. Falo para você, manutenção é dor de cabeça. Você arruma uma coisa, vai apresentar outro problema. Então, não é o meu forte, mas para alguns clientes Você faz a manutenção só nas suas impressoras de locação. nas Você minhas. faz. Isso. E alguns clientes em específicos eu acabo fazendo, que tem um pouco mais de compressão, porque o pessoal acha que é pastelaria. Passa aqui, larga a impressora, daqui a pouco, no final do dia, e aí, já levantou o orçamento? E aí? Cara, demora um pouco mais de tempo. Por quê? Porque a gente trabalha com equipamento, ele tem placa-fonte, tem placa lógica, a questão do fusor, o que está, né? Solenoide, tem várias coisas que Claro. geram um pouco mais de transtorno. Ninguém vê isso. E normalmente só vem aquelas... Eu vi uma postagem esses dias que você colocou, quando o cliente chega com a impressora, com o book adaptado. Só vem aquelas coisas boas para a gente arrumar. Esse eu fujo também, cara, porque eu falo assim, quando o cliente chega com esse book instalado ali, eu falo assim, tá falhando, não sei o que, eu pergunto assim, aonde que você instalou? Ah, na empresa tal. Eu falei, cara, vai lá que eles vão te atender super bem, cara. Porque eu não vou mexer nisso, não. É Então é um isso negócio que mesmo. realmente eu fujo, cara. E daí você para e analisa, poxa, o engenheiro já perdeu tanto tempo para projetar o equipamento, aí fizeram uma adaptação, colocaram uma tinta, principalmente em Epson, a cabeça de impressão é embutida, qual é a qualidade da tinta que você está trabalhando, se é pigmentada, se tem solvente, os caras fazem um coquetel de tinta ali, coloca, daí quer que funcione legal, acha que é uma linha de produção que você vai ter em casa, tendo book, imprimir. Não. Então, Esse acho que é o grande segredo de você ter uma empresa que você consegue, como eu falo, né? Ter uma empresa autogerenciável, que é aquela empresa que não precisa de uma pessoa o dia inteiro tocando todas as áreas da empresa, né? Porque quando você pega esse tipo de cliente e chega com essas impressoras de book aí, essas gambiarras que é para a gente ter que resolver, você faz a manutenção, ajuda o cliente ali, daqui uma semana ele volta de novo, depois ele volta reclamando, e assim, a empresa não fica sustentável, né? Então, realmente, a melhor sim, coisa é a gente prestar um serviço de qualidade para o cliente não voltar mais com esse mesmo problema, que ele volte precisando de outras situações, mas com essa, quando a gente resolve, tem que resolver de uma vez só, né? Você estava me falando que você trabalha com locação de impressora aí para todo o Brasil. Como é que você faz essa administração aí das suas impressoras? hoje a gente tem várias maneiras, né?
Então, eu prefiro trabalhar com equipamentos 100% novos, né? A continha da locação não é difícil. A gente entra com o intelectual para ver qual o melhor equipamento vai dar o custo página, a rentabilidade, vida útil. Eu tento padronizar os meus equipamentos também, até por questão de estoque, questão de reposição de peça e conhecimento técnico também na hora da manutenção. Você trabalha com uma marca só ou não? Olha, antigamente, antes da pandemia, a gente ficava um pouco mais engessado. Sempre fui fã da HP, depois acabei aprendendo a gostar da Samsung. Cara, e assim, na pandemia, querendo ou não, para quem não sabe, impressora é tudo importado, é tudo de fora. E assim, sinto muito, mas não posso fazer isso. Aconteceu algumas situações de ficar na mão por falta de peça. Então, a gente tem que optar em atender o cliente. Tive que retirar equipamentos porque faltou cilindro de imagem, dependendo da Ricoh em específico. E, opa, não posso ficar na mão de uma marca só. E faltou, para todo mundo faltou. Faltou na área da Epson, HP, Samsung, tanto reposição de toner, cilindro de imagem, revelador. E como é que faz? Você tem um contrato com o cliente não quer saber. Então, a gente foi obrigado a aumentar o nosso intelectual de qual o melhor equipamento trabalhar, trazer o equipamento para dentro da empresa, pôr na bancada, pôr para rodar, ver se aquele toner tinha compatível para ter uma redução de custo, ver qual a melhor marca para poder trabalhar. Então, hoje a gente trabalha com quase todas as marcas. Marcas que eu não sou fã, porque lá atrás eu já peguei trauma. Lexmark, por exemplo. Cara, carreguei tanta Lexmark Optra T640 nas costas, eu tenho dor nas costas até hoje. É verdade, cara, é verdade. Eu também, cara. Puta, que encrenca, né, cara? Nossa, e assim, fiquei com trauma. Os caras falam Lexmark é maravilhoso. Eu vejo, nossa, deve ser maravilhoso para a Lexmark, que ela mesma acaba fechando contrato com grandes redes aí, né, no Brasil. Deve ser maravilhoso para eles. Mas para a gente que buscava o custo página menor, ter uma rentabilidade, toner de alta capacidade para até 36 mil páginas, tem que ser um toner muito bem feito, tem que ter uma qualidade legal, porque, cara, estoura uma lâmina, suja tudo a impressora, você tem que depenar a impressora inteira, suja o ambiente de trabalho do cliente, vai gerar um estresse para você que está prestando serviço e para o cliente que precisa do equipamento para ontem. Então, a gente vai pegando afinidade com alguns equipamentos. Hoje a gente está um pouco mais aí para a Brother, linha da Brother 5652, fiquei sabendo que está sendo descontinuado, tá? E assim a gente vai se adaptando e apresentando o que há de melhor para o cliente. Atender cliente longe, com equipamento novo, você não, pelo menos os 12 primeiros meses, você não vai ter dor de cabeça. Isso você fazendo a compra dele. É fato. Hoje eu atendo tudo remotamente. Hoje eu tenho o software de bilhetagem que acompanha o fluxo de impressão lá no cliente. Hoje eu tenho o canal do suporte@deltatoners.com.br. O cliente está dando um problema, ele manda um e-mail no suporte, lá vai gerar um protocolo de atendimento. Eu tenho uma equipe remotamente aqui que entra em contato com o cliente, verifica qual é o problema, faz alguns procedimentos para tentar resolver e, em último caso, eu envio o técnico lá. No caso lá, Belém do Pará, eu tenho alguns parceiros que no decorrer vai acontecendo algumas coisas que eu vou fazendo parceria, eu pago para ele, ele faz a visita, a reposição, ele acaba me auxiliando, mas olha, não tenho dor de cabeça, começou a dar muito chamado, eu aciono a transportadora, em 2 dias tem um equipamento novo lacrado para ele, ele põe lá na máquina, a mesma caixa que foi o equipamento, eu faço uma nota de retorno pela transportadora, o equipamento retorna para cá, a gente faz todas as manutenções, verifica e anuncio no Mercado Livre, anuncio para quem trabalha com equipamento usado, locação, e a gente faz aí, recupera um pouco do ativo mobilizado que eu já nem lembro que eu tenho. Ele entra de brinde no negócio aí, em tudo. Esse é o grande segredo de saber precificar, né, Wanderson? Eu falo muito isso tanto no meu curso quanto até no Instagram. Eu tenho vários vídeos aqui no YouTube também, que o grande segredo de trabalhar com locação de impressora é saber precificar. Porque se você
quer lutar por preço, por exemplo, você não consegue fazer todo esse trabalho que você faz, porque você ainda falou que em um ano a impressora não dá problema, mas eu posso falar para você que em 2, 3 não dá problema, né? Se você souber colocar uma impressora adequada ali no cliente, ele vai rodar 3 anos a impressora sem dar nenhum tipo de problema, né? Por Sim, exemplo, vamos fazer dar um exemplo aqui. Um cliente que ele vai imprimir 4.000 páginas por mês, por exemplo, se você desculpa. colocar uma 5652, ele vai rodar 3 anos, vai rodar 5 anos sem dar um problema essa impressora, né? Então, Sim. eu acho que, cara, você está de parabéns, cara, porque olha, esse seu esquema aí não é todo mundo que pensa igual você, não é todo mundo que trabalha dessa forma que você trabalha, cara, tá de parabéns, muito legal. E é Obrigado, isso, imagine que é isso. você realmente, a sua visão é muito parecida com a minha em relação a não querer ter problema, né? Não, é fugir de problema, porque eu acho que esse tipo de atendimento que você presta para o cliente, esse cliente que está longe de você, né? Você deu um exemplo de um cliente que está em Belém do Pará, sendo que a gente está aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, né? Sim. Você consegue ter a longevidade no contrato com o cliente, porque você vai pôr uma impressora nova para o cliente e ele vai se sentir confortável e confiante, sabendo que ele está a 3.000 quilômetros de distância do fornecedor dele, mas ele pode contar com uma empresa séria trabalhando, né? Então, eu acho Sim, com que certeza. esse realmente é o grande segredo aí do negócio, né? Mas me conta uma coisa, cara, que eu queria saber. Do começo, quando você abriu a Delta, você não trabalhou com locação. Qual que era o grande objetivo da Delta quando Não você tinha abriu capital ela? para iniciar, né? Não tinha Aham. capital para poder comprar equipamento. Eu consegui captar um cliente em específico que continua trabalhando comigo até hoje, após 9 anos, né, De locação. de locação. É uma rede de farmácias, que na época tinha 22 farmácias aqui, fora o administrativo, né? Hoje ela é um centro de distribuição. Hoje ela está com 138 farmácias no estado de São Paulo. E esse é um dos nossos maiores clientes. Mas não tinha como comprar equipamento. Comprei algumas máquinas na época no Extra, ia lá, passava no cartão de crédito, pegava o cartão da mãe, do primo, a irmã, Claro. e assim foi colocando devagarzinho uma máquina, outra. O meu foco era vender, precisava vender. Então eu ia de porta em porta, batia a palma, deixava um cartão, queria vender cartucho, toner, porque a rentabilidade dos cartuchos e toners era onde eu iria ter crédito para comprar equipamento. Então, tudo que eu captava, eu investia em compra de equipamento. E assim foi caminhando. Hoje a gente está com quase 2.400 equipamentos locados hoje. Caramba. Uhum. O meu administrativo não é tão grande, o diferencial é aquilo que eu comentei. Trabalhar com equipamento novo, trabalhar com o que há de melhor no mercado para não ter dor de cabeça. Querendo ou não, você já está economizando suprimento original, tenha conhecimento, realmente o conhecimento do equipamento que você vai colocar na rua para você não ter dor de cabeça. Pode ser qualquer cliente novo. Os 3 primeiros meses, a gente sabe que é uma adaptação, o cliente está se adaptando ao equipamento, vai dar problema, mas depois ele anda sozinho. É igual a criança aprendendo a andar. Está engatinhando, vai sofrer, mas daqui a pouco ela levanta, ela sai caminhando sozinha. Então, e assim, é só abastecer os suprimentos, não deixar na mão e acertar realmente qual a franquia ideal para cada cliente, para cada equipamento, porque se a franquia não for ideal para aquele equipamento que você está colocando, o equipamento vai dar problema, o cliente vai ficar Isso. na mão. Então, não Uhum. adianta querer dar 220 com o Fusquinha dá, mas ele vai parar no meio do caminho. Ele vai dar uma vez só e nunca mais, pô, Pode trocar o né? motor. Perfeito. Então, a gente erra, perfeito não é. Então, a gente aprende todos os dias qual a melhor ferramenta para colocar para cada tipo de cliente. Hoje a gente tem cliente na área médica, a gente tem cliente... cada marca específica a gente sabe qual é o melhor, levando de experiência de alguns erros lá atrás que a gente teve, que a gente observou e que dava para ser corrigido. E vai aprendendo também com os nossos
parceiros, com nossos distribuidores, né, que a gente acaba criando no decorrer do nosso trabalho aí, do tempo. Assim, é exatamente isso que você falou. Nós, que somos mais antiga aí, a gente tem uma memória afetiva da HP muito grande, né? Porque há 20, 30 anos atrás, a HP era o que, pelo menos aqui no Brasil, era o que a gente tinha de melhor, né? E eram impressoras, assim, que davam realmente muito lucro. Por exemplo, você pegava aquelas 1020, 1022, né? Que usavam o toner 1612. Então, eram impressoras que você recarregava o toner, a recarga do toner ficava maravilhosa, era colocar na impressora e funcionar. Hoje a HP fechou muito, tá difícil trabalhar com as impressoras HP, Sim. então, por um lado é muito bom, porque abriu a nossa cabeça para a gente conhecer as outras marcas, tudo que tem aí no mercado, e tem muita coisa boa realmente no mercado, né? Tirando a Lexmark, que realmente é o calcanhar de Aquiles aí das impressoras, mas fora ela, que pelo menos hoje em dia não sei como tá, mas eu sempre tive muita dor de cabeça com a Lex, mas o resto das impressoras aí, sempre a marca tem uma impressora legal para você colocar em um determinado setor, em um determinado tipo de uso, né? Uma necessidade, né? Então, e agora eu vi também que você trabalha com scanner, né? Você trabalha com locação de scanner também? Trabalha sim. Por conta, né, dessa modernização de armazenamento na nuvem, documentos, software para administrar, gerenciar documentos, a gente acaba entrando também, porque a gente acaba oferecendo o software, a gente tem parceria com algumas empresas que disponibilizam o software mensalmente, e os scanners optando para quem quer armazenar todo aquele documento que está lá, né, aquele arquivo morto, ou quer gerenciar por setores, administrativo, jurídico. Então, você consegue dividir e digitalizar esses documentos, né? A gente percebe que nos últimos 10 anos se imprimiu menos e a digitalização aumentou bastante. Então, é algo que eu sempre tento observar nos meus clientes também, porque problemas de impressora, quando a gente vê problema de impressora, o maior índice de problema hoje, 80%, você pode até me corrigir aí no seu parque de impressão também, Gustavo. O problema dá muito em scanner. CIS, que é o leitor de imagem. Então, muitos dos problemas dá no scanner. Por quê? O pessoal encosta lá, às vezes o pessoal na questão de precificar o preço da impressão, esquece que tem que também limitar a quantidade de digitalização. Porque o pessoal encosta ali, quer digitalizar. Daí abre chamada que está com problema na digitalização, está cortando, a imagem não está legal. Opa, mas espera aí, o que você quer digitalizar? Eu não imprimo nada, mas a digitalização tem um fluxo muito alto. Então, isso vai desgastar o equipamento, as engrenagens, o CIS, que é o leitor de imagem, o flat, que vai e volta, ele vai, né? E as coisas hoje em dia são feitas para não durar, né? Então, mesma coisa com os equipamentos. E assim, você tem que... Qual que é o perfil? Qual que é o perfil dessas empresas que alugam scanner? Vou dar exemplo de algumas, né? Empresa de ônibus, por exemplo, para gerenciar toda a quantidade de funcionários que você tem dentro da empresa, desde entrega de holerite, controle de faltas. Então, eles querem digitalizar toda a documentação do funcionário inteira dentro da empresa, querem armazenar isso para um dia depois, amanhã, o funcionário sai da empresa, ele acaba entrando com um processo, e tem obrigações hoje, né? Tanto na área médica também, que você precisa armazenar todo o histórico daquele paciente durante 10 anos, existe. Então, tem vários setores aí que você pode ganhar um mercado também, não somente com a locação da impressora, mas com o scanner de alto desempenho. Hoje a gente tem scanner que faz até 120 páginas por minuto, lendo ambos os lados, né? Ambos os lados, numa passagem só. Então, é um mercado, vou dizer que não é tão grande,
né? Assim, não tem tanta procura, mas é um nicho que devagarzinho você vai ganhando espaço também e ganha confiabilidade com o cliente. Não abre espaço para o concorrente entrar, querendo ou não, porque se você não tivesse o scanner, o outro tiver, ele vai oferecer o scanner, ele vai oferecer o GAD, que é o software de gerenciamento de documentos, e devagar ele acaba pegando o parque de impressão também. Então, você acaba perdendo o mercado se você não se movimentar aí. Mas, viu, Gustavo, se pedir uma geladeira de locação para mim, Aluga também. alugo. Aluga, dá um jeito. Eu acho, eu acho assim, eu acho que o scanner, a locação do scanner, ele vai fazer com que você aumente o seu ticket médio. Ele não vai substituir, né? Então, não é porque o cliente ele está com, de repente, 3 multifuncionais locadas que você vai colocar um scanner e vai tirar a multifuncional. Porque é muito raro, quando você começa a colocar impressoras no cliente, é muito raro ele pedir para reduzir o parque. E está sempre aumentando, né? Mas reduzir o parque é muito raro. Então, se você percebe que esse seu cliente ele digitaliza muito, você ainda pode aumentar o seu ticket oferecendo um scanner para alugar, né? Você não vai falar para ele, então vamos fazer o seguinte, vou tirar a impressora e você coloca o scanner. Isso não vai acontecer, porque a impressora está lá e ninguém quer tirar, né? E assim, se você for ver, o scanner, qual o gasto que o scanner vai te dar no decorrer? É só os tracionadores dele, que é o kit de borracha, né? Você não tem reposição de suprimento, então você não tem um gasto a mais, por exemplo, numa alocação de impressora, que você, às vezes, dependendo da alocação, a gente trabalha até com um suprimento original, dependendo da alocação, para atender aquela velocidade de impressão que o setor está precisando. E, com as tecnologias, como questão de memória, tudo isso você tem que observar no cliente. E se você erra num suprimento original, tem suprimento aí de toner para 50 mil páginas custando R$1.000, R$1.200. Aí tem mais o cilindro de imagem, né? Então, tudo isso você tem que observar. A gente ganha custo página, né? A gente vê lá, custa para a gente 3 centavos, 2 centavos o custo página, a gente apresenta para o cliente a 5. E aí? Se você precifica errado, você vai ter prejuízo. Você vai pagar para trabalhar. Tem tudo isso também. Mas é um mercado que eu vejo que está em constante crescimento. Cara, a cada zona industrial que eu passo, me dá comichão de querer parar, deixar cartão, querer apresentar um pouco do meu trabalho, sabe? E a gente não consegue abraçar o mundo, né? Então, não dá. Vamos fazer o nosso melhor. Volta, observa os clientes que você tem. Tá? Não queira captar um monte de clientes se você não vai conseguir dar conta. Dê atenção para os clientes que você tem. Eu não faço propaganda no Google. Nem sei, estou aprendendo. Observe aí as postagens que você faz, né, de você aparecer no mercado, mas a maioria dos meus clientes, por exemplo, o rapaz do TI que trabalhava no hospital, foi trabalhar num banco. Wanderson, você consegue atender aqui? Cara, você sempre me atendeu bem, nunca me deixou na mão, né? Você prestando um bom serviço, nunca ele vai reclamar do preço, porque o serviço tem que ser bom ambos para os dois, para o cliente que está recebendo a prestação de serviço e para quem está servindo, porque se o cliente te explora, arranca num valor que você está no seu limite, você não vai ter condições, você não vai ter mão de obra, você não vai ter qualidade no produto que você vai estar entregando para ele. Então, para que captar mais clientes se você não consegue nem dar conta do que você tem em casa? Então, organiza primeiro a sua casa, veja como é que está o atendimento dos seus clientes, o feedback com o cliente, veja se não está na hora de fazer o upgrade. A cada 2 anos, eu faço o upgrade, eu coloco máquina mais moderna para o cliente ficar contente, já vou lá com renovação de contrato. Independente se o contrato é de 12, 24, 36 ou 48 meses, eu deixo uma cláusula no meu contrato. Se o cliente não estiver satisfeito, me avise com 90 dias, eu retiro, não tem multa, porque é igual um casamento. Se não tiver bom esse casamento, não adianta um papel segurar o cliente. Eu acho que o cliente tem que estar satisfeito com a qualidade do seu atendimento. Imagina ele falando mal, tem uma empresa de locação de impressora para me indicar. Nem vou indicar, porque os caras aqui é difícil, atende mal, a qualidade de impressão é ruim, sabe? Se você faz o processo certinho, abre chamado, reposição de toner é nesse caminho, manutenção é nesse. Em último caso,
a gente vai, troca o equipamento, porque o cliente, a gente trabalha com locação, Gustavo. Locação é recorrente. Diferente lá atrás que, como, né, não vou dizer que eu sou um bom vendedor, mas, poxa, todo vendedor sofre. Ai, bateu a meta final do mês, daí começa o mês de novo. Puta, para quem que eu vou vender? E a meta aumentou. Para quem que eu vou vender mês que vem? É correr atrás do rabo todo mês para conseguir levantar capital para manter o ativo fixo, manter salário do pessoal, pagar imposto que para gente que compra mercadoria de fora do estado judia. Então, o recorrente garante todos os meses um pouco mais de tranquilidade, sem trabalhar na correria. É isso aí, é o que eu falo. É o que eu falo é o que a alocação de impressoras traz para a gente, né? A gente já consegue começar o mês com as contas pagas, né? Porque a gente sabe que a gente vai ter aí a nossa mensalidade aí que os clientes de locação de impressoras vão trazer para a gente, né? Isso que é a locação de impressoras é maravilhosa por causa disso, né? Realmente pela entrada recorrente desses pagamentos que os clientes fazem para a gente, né? E me diga uma coisa, cara, o que você tem sentido aí nos seus clientes, no seu mercado, sobre as impressoras jato de tinta? Você está sentindo uma demanda por impressoras, solicitação de impressoras coloridas? Como é que está aí? Seus clientes, eles estão, de repente, pedindo para trocar uma laser por uma colorida? Os contratos, os orçamentos que chegam para você é de impressora jato de tinta ou continua a impressora laser o mais forte mesmo? Olha, o mercado sempre está querendo buscar redução de custo, né? O pessoal, principalmente o usuário, que lá está atrás da mesinha, lá quer uma impressora na mesa dele, que você sabe como é que é essa história. Ah, tem que ser colorido. Mas, viu, para a gente que trabalha com locação, colorido é o tendão de Aquiles. Literalmente não dá retorno financeiramente para a gente. Ele abre portas para onde a gente vai entrar, que é um monocromático, né? Que é um fluxo maior, uma quantidade maior de equipamentos. Qual a real necessidade você precisa? Ah, eu preciso que o logo da empresa saia colorido. Mas o custo, já vi muito disso. Demais. Então, assim, a procura tem. Tanto é que hoje tem uns equipamentos que até quem estiver entrando na área, que não tá legal de você trabalhar, tem uma rentabilidade, não tá dando dor de cabeça, mas trabalhe com tinta original, tem os bookzinhos, é um valor agregado que dá para se pagar, dá para ganhar o cliente, dá para atender aquele cliente que não quer fazer o investimento inicial, que realmente encareceu demais as impressoras hoje, da época que a gente estava lá atrás, que você achava, poxa, tinha máquina aí 1102, era R$300. Você compra ainda 1102 hoje por R$1.400, R$2.000, uma máquina que tem mais de 10 anos. É muito mais, é verdade, cara, é verdade. Então, hoje as impressoras não estão baratas, né? E quando vem a questão do colorido, eu tento conversar isso com o cliente, tento sentir. Se ele quer, cara, eu apresento. O preço está aqui, eu tenho jato de tinta, o custo página e tenho a impressora laser. Ah, mas eu vou imprimir pouquinho. Tá, você vai imprimir pouquinho, mas o custo do equipamento é X. Hoje uma máquina laser, o mínimo você vai pagar é R$5.000. Aí você tem 4 cores. Black, ciano, magenta e yellow. O desgaste do fusor. Esteira belt. Dependendo do cilindro de imagem ainda, se for a parte. Em alguns casos aí, um pouquinho, né? E que custo vai ficar isso? Fica muito elevado. Você quer pagar? Verdade. Sem problema, a gente aplica. Mas daí o cliente acaba optando por não fazer ou indo para o monocromático, que é o custo mais viável ali para ele. Quem mais utiliza colorido hoje, tirando a parte de engenharia, que utiliza numa plotter ou numa A3, que precisa identificar ali o ponto tal do projeto, né? Mas, fora isso, marketing hoje está terceirizando tudo hoje em gráfica. Os bonecos de revista ou qualquer outra coisa que for utilizar ali para fazer. Então, a demanda no colorido judia um pouco da gente que é do segmento. Porque não é tão atrativa e assusta o cliente. O engraçado é que o cliente, né? O cliente, ou até o público em geral, tem uma impressão que uma impressora jato de tinta ela é barata.
Ela é mais barata, de repente, se você pegar uma impressora simplesinha aí da Epson, por exemplo, você vai pagar uns R$ 1.500, mas o dia a dia dela é muito caro de se trabalhar, principalmente com esse ponto que você tocou da tinta original, é muito importante. A experiência que eu tenho bastante impressora de tinta alocada, mas eu não trabalho com tinta original. Mas eu vou te contar um negócio, pela minha experiência, a tinta, e eu trabalho com uma tinta paralela boa, mas ela reduz a vida útil da cabeça de impressão pela metade. Sim. Pela metade. Sabe? Então, tipo assim, eu não tenho impressora de tinta que aguenta mais de 70 mil páginas a cabeça de impressão. Porque, realmente, trabalhar com esse tipo de tinta reduz a qualidade A também. vida útil Né? da Então, cabeça. E a assim, qualidade da sabe, impressão também. é aquilo que eu falei, a gente leva tudo de experiências. Eu já trabalhei muito com book adaptada, na linha da HP 8600, 8610, 8620 e assim por diante. Uhum. Cara, acertar um fornecedor de tinta, a gente consegue acertar. Mas o mercado está tão assim, principalmente no Brasil, o brasileiro quer dar despertinho, a tinta que a gente acerta, a marca, até isso estavam falsificando. Daí você coloca na máquina achando que é a tinta que você comprou, pigmentada, específica, Mizinc, tal, 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 tal. Uhum. E a tinta paralela é uma coisa que eu percebi, né? Eu utilizando hoje com as tintas originais e a paralela. Quando você abre a máquina, os reservatórios estão na lateral, cabeça de impressão faz a limpeza, vai para fazer a limpeza da cabeça ali no kit absolver e prepara para a impressão. Então você faz a impressão. Em volta da parte externa da impressora, a parte interna dela, mas por fora ali que você vai olhar, começa a formar uma sujeira, uma borra nas tintas paralelas. A original já não faz essa sujeira. Porque daí a gente desmontava a máquina toda, lavava, tirava os componentes eletrônicos, depois montava novamente. Uma loucura. Cara, nossa. E um refilzinho de 100 ml faz, sim, 5.000 páginas, calculando 5% de abrangência na folha tamanho A4. Agora, chegava a usar litro de tinta e Malemar fazia essas 5.000 páginas, Gustavo. Então, por conta de ter essas observações de rentabilidade de tinta, durabilidade da vida útil do equipamento, sujeira, porque para transportar essas máquinas também fazem uma sujeira. Sim. Não, você está muito certo, cara. Essa sua visão da tinta original, eu concordo 100% com você. É uma conta que, assim, a gente não consegue. É tanta coisa que a gente tem para fazer, que a gente tem de projetos e coisas para frente, que eu tenho essa ideia de realmente começar a trabalhar com tinta original. Eu preciso começar a fazer conta, fazer os cálculos e tudo mais. Mas, sim, eu vou migrar para tinta original mais cedo ou mais tarde, mesmo porque tem um outro ponto aí, as tintas paralelas, eu creio que eles não mantêm a mesma fórmula por muito tempo. Não. Então, você compra uma marca de tinta, ela tá legal, daqui a um tempo ela já não tá mais legal de novo. Entendeu? Então, você fica meio que vendido. Isso eu tenho sentido até em toner compatível, sabe? Então, tem marca de toner compatível que eu gosto de usar, e aí você compra um lote e já não está com aquele chapado legal. Então, agora, o original é original, não perde a qualidade, né? Até falsificação de marca de toner, que a gente está acostumado, com marcas boas aí que a gente vê no mercado, misturam toner recarregado junto com compatível, só que, cara, como que a gente vai ter esse controle se a gente tem uma entrada muito grande e saída de suprimento para abastecimento do cliente? Isso vai descobrir lá no final, na ponta, onde não deveria chegar, que é no cliente, que vazou, que danificou a máquina. Eu vi um vídeo, alguns vídeos que você comentou que você teve problema com o cilindro de imagem da Brother, com marca de compatível. E não adianta, a gente pode acertar o melhor fornecedor e assim, eles querem vender, né? E a gente que está lá na ponta junto com o cliente assume a responsabilidade e o prejuízo. Porque na hora de trocar, ninguém vai querer trocar e a gente acaba arcando com isso, né? Então, nesse caso, até nesse vídeo que eu comentei, eram uns kits fotocondutor da Brother 2540 que quebrou mais de 10 impressoras minhas. Mas de quebrar a impressora,
era uma engrenagem que fica ali no quadro da impressora que você não consegue trocar, você não tem como trocar. A impressora, ela foi praticamente perdida. Eu acabei pegando essas impressoras, utilizar as peças dela e tive que substituir. Aí o que o fornecedor fala para você? Não, me manda o kit aqui que eu troco para você. Eu falo, puta, mas o kit custa R$40, cara. Eu tomei um prejuízo de uma impressora que custa R$2.400, né? Então não adianta você querer me trocar, né? Quem vai trocar sou eu, que não vou mais ter você como meu fornecedor. Sim, é isso mesmo. É saber selecionar, tá dentro da empresa, acompanhando, ver a qualidade de impressão, como é que tá a qualidade dos cilindros também, se a rentabilidade dele tá dando, porque até cilindro, você vê, formar uma película, começa a soltar, aí você acaba perdendo o cálculo que você fez custo-página para a vida útil que aquele cilindro durar 10 mil páginas ou 20 mil, já decaiu. Então, o meu cálculo, Gustavo, se o toner faz 20 mil, eu calculo 10. Eu nunca vou calcular que ele vai fazer 20 mil. Então, por quê? Porque pode acontecer imprevisto aí, de ter problema da rentabilidade, e a gente saber não ter o prejuízo. É uma marginha que a gente coloca para não ter prejuízo. É verdade. E me diz uma coisa, cara, eu ficaria com você a tarde toda e perguntando. Eu também, cara. Tanta coisa A a gente falar. vai longe. Falar de impressora e de situações que acontecem vai longe. Me fala uma coisa, meu. O que você vê eu não sei se você também tem muito contato com um concorrente, alguma coisa assim, se você sabe. Eu não sei muita coisa, mas o que você consegue pontuar de erros que os seus concorrentes cometem, assim, que você olha e fala, meu Deus do céu, como é que pode a pessoa estar fazendo um negócio desse, cara? Dá graças a Deus que ele faça isso, né? E também. Não somente no ramo de locação de impressora, mas qualquer segmento que você for trabalhar, tá complicado. Mão de obra tá difícil de arrumar, as pessoas não estão se dedicando 100%. Tudo isso aqui é provisório para outra coisa melhor e nada, tudo é entregue ruim. Então, dos concorrentes, tenho bastante concorrentes aí que são meus amigos, um ajuda o outro, acho que tem que haver essa parceria, um respeita, tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Não precisa se prostituir em questão de preço, porque quem vai perder é a gente. Porque o nosso mercado nos últimos 10 anos, o custo de página custava 10, hoje custa 5. Em vez de crescer, as coisas cresceram e o nosso diminuiu. Então, lá atrás que tinha uma rentabilidade boa, não tem mais, reduziu bastante. Então, o cliente que vai te buscar hoje, ele vai buscar porque você tem qualidade, você tem bom atendimento, e ele não quer ficar na mão, não é preço, não é questão de preço. E ainda assim você vê os concorrentes querendo reduzir preço, reaproveitando o cilindro quando vai fazer uma recarga, ou trabalhando com uma impressora, comprando lote de impressora usada para colocar no cliente. Cara, o meu logo da Delta, quando eu comecei, eu vim lá atrás, que era a companhia do cartucho, que trabalhava com recarga, você merece tudo novo. Então, tanto toner compatível, como equipamento. Minha frase é, você merece tudo novo. E os concorrentes vão levar preço, mas eles vão trabalhar com máquina usada ainda, quer trabalhar com um toner compatível, ou mesmo querendo fazer a recarga ainda para ter uma maior lucratividade. Não vai ter lucratividade. Por quê? Ele vai refazer o mesmo serviço no cliente várias vezes. O cliente vai ficar insatisfeito e a concorrência vai abraçar. E o que vai acontecer? Ele vai sumir do mercado. Ele vai morrer querendo reduzir custo. Então, não é o caminho, é qualidade. Uma mão de via dupla para o cliente e para quem está prestando o serviço ali também. Tem que ser bom para os dois. Nossa, cara, eu tenho o meu pensamento é igualzinho o seu. E tanto é que esse foi um dos grandes motivos, cara, de eu ter criado uma máquina de imprimir, porque eu vejo o mercado, um mercado que as pessoas brigam demais por preço, né? Então, eu tenho, você imagina, cara, eu tenho feito contato agora com pessoas que muita gente vem me perguntar o que eu acho disso, o que eu acho daquilo. Agora eu estou tendo contato com muita gente que trabalha com locação de impressoras e eu vejo que às vezes eu posto, às vezes eu até posto de propósito algumas coisas só para dar uma cutucada, que nem, ó, eu estou trabalhando com
com toner original, com cilindro novo, com um fusor novo, com isso, aquilo, muito para ver a reação das pessoas também. Apesar, sim, eu estou trabalhando com... Quando eu troco fusor, eu só ponho fusor original, eu não faço remanufatura em fusor. Eu vou, troco fusor, coloco um fusor original. Mas aí eu vejo os comentários das pessoas, né? Oh, mas aí não dá lucro. Mas se for para você colocar um fusor original, não dá lucro. Aí eu falo, bom, mas o lucro depende do que você acha que é lucro, né? Entendeu? Sim. Então, tipo, né? O lucro, muitas vezes, para mim, é manter o cliente por mais 3 anos no contrato. O lucro, para mim, era não ter que voltar 5 vezes no cliente no ano, porque se eu coloco um fusor original no meu cliente, depois que o fusor deu problema, o fusor acabou a vida útil, eu vou pôr um fusor original, o fusor vai durar 3 anos, o cliente não vai mais me chamar para fazer esse tipo de manutenção, né? Agora, se você faz só uma remanufatura, o cliente vai te chamar 6 vezes no ano para você. Então, lucro, para mim, é isso daí. Lucro também é uma questão de ponto de vista, né? Então, eu acho que eu me identifico muito com esse seu ponto de vista de trabalhar. E trabalhar Eu acho que tranquilo, Gustavo. Trabalhar isso aí. tranquilo também, sem estresse, sem pressão. O cliente quer a máquina para ontem porque parou. Cara, você já fez a sua parte, você fez o seu melhor. Não vai dar dor de cabeça. Se der, Não, você pega, leva outra cara, máquina e põe. tá bom. Então, e aí, você vê, ó, eu e você, a gente pensa igual e a gente tem tempo para estar batendo esse papo aqui às 11 horas da manhã, Pô, numa quarta-feira. Na verdade, cara, se só com tivesse, certeza. você acorda cedo e você tem que apagar incêndio, acorda às 8 às 6 da tarde só apagando incêndio de cliente, você não tem tempo para nada, cara. Você Eu não via tem tempo para nada. muito isso, cara. Demais, demais. Todo mundo estressado. Ah, porque o cliente está parado. Ah, tem o toner para me emprestar. Pô, É. tem máquina para me emprestar. Cara, eu trabalho com backup, eu deixo estoque de backup aqui, ó, dos mesmos modelos. Se parar, eu consigo remanejar tranquilamente. Não precisa trabalhar na loucura. Você tem que trabalhar bem. E isso vai influenciar os seus colaboradores também. O cara deixa de almoçar para ir apagar incêndio seu lá, você fez uma conta errada, e o cara vai trabalhar insatisfeito, porque ele não teve horário de almoço, ou fica até 8 horas da noite, ou porque tem que estar na empresa aqui 6 horas da manhã para chegar no cliente lá, ou 6 horas chegar aqui, arruma uma máquina e tem que levar uma máquina nova no cliente. Para que isso? Isso não é vida. Ou seja, faça a conta certinho que você não vai ter dor de cabeça. E mesmo porque, quando você briga por preço, o cliente também é aquele cliente que quer pagar preço, então quando vencer o contrato, o cliente ele vai arrumar um outro que está te cobrando mais barato, né? Que está cobrando mais barato para ele, né? Então, você nunca vai conseguir ter lucro com esse cliente, porque na próxima renovação, ele vai querer que você cobre mais barato, porque tem gente ali do lado cobrando mais barato também. Então, a gente tem que escolher o cliente que tem a mesma visão da gente, né? Que o cliente quer o melhor, para a gente poder também oferecer o melhor e a gente ganhar um pouco também, porque um pouco não, a gente tem que ganhar, porque a gente trabalha para ganhar dinheiro também, Sim. né? Não é pecado nenhum, né? E o legal, só reduzir, eu sei que o nosso tempo aí está curto também. Para quem não é da área ou quer entrar na área, cara, só está crescendo isso, porque o Sorocaba mesmo está virando uma metrópole. Quantidade de empresas, indústrias, escritórios, todo mundo precisa imprimir, todo mundo precisa digitalizar. Só que na locação você tem que tomar um pouco de cuidado, porque não vá achando que você vai ter retorno 100%. Né? Eu dou exemplo, por exemplo, um cliente financia o outro. Quando você coloca, você fecha um parque de impressão num cliente, né, de uma máquina, por exemplo, essa máquina custou aí R$3.000 para você. Ela tem que se pagar no mínimo se for um contrato de 3 anos, no mínimo aí de 12 a 15 meses ela tem que se pagar. Então, o erro das pessoas é querer achar que já está tendo lucro, só que ela está sendo paga ainda. Então, a hora que você termina de pagar um cliente, você começa um outro contrato, e um vai financiando o outro. E o que está lá atrás, se ele continuar, e aquilo que eu falei, o ativo mobilizado, você esquece. Com essa alta do dólar, ele supervalorizou. Nossa, máquina que eu pagava R$1.300, rodou 5 anos no cliente, fui vender agora por R$2.500. Exemplo, 70. M127, que eu paguei R$600 lá atrás, trabalhou 5 anos no cliente, vendi por R$2.000, R$1.800. Então,
é onde você tem um pouco do retorno de fazer a continha certa, saber qual o melhor equipamento, que não vai virar sucata, não vai virar lixo depois, mas um financia o outro. E, ó, é o melhor ramo para se entrar. Os antigos falavam que comprar casa e viver de aluguel é bom, né? Compra um apartamento hoje aí, que com 300 mil reais você vai tirar aí que seja 2 mil reais. Com 300 mil reais de impressora, eu garanto que você tira aí 20 mil reais de mensalidade. Nossa! Cara, eu garanto, eu já ponta do lápis. Ô, Wanderson, você, ó, vamos lá, 300 mil reais num apartamento que você vai alugar por 2.500, mais ou menos, né? E perigoso o inquilino não te pagar e ainda ficar morando de graça lá. Então, agora, vamos lá, para você tirar 2.500 reais por mês com locação de impressoras, quanto você tem que investir em impressora? 10 mil reais? Olha... chuta mais ou menos aí, 5 mil, 10 mil. 10 mil reais você consegue tirar 2 mil. Investindo 10 mil, você consegue tirar uns 2 mil de mensalidade. Consegue. Então, sabendo acertar o melhor equipamento, né? Você tira os 2 mil, mas tem o investimento do equipamento que você tem o tempo. E a garantia, a fidelização do cliente, porque a locação é recorrente. As pessoas acham que vai começar a retirar, tá tendo... Não, um financia o outro. E depois, um tempo de vida da sua empresa, aí você pode falar, não, estou mais tranquilo, eu posso fazer uma retirada melhor, porque esses clientes já estão pagos os equipamentos, já estão rodando. Mas sim, com 10 mil reais você tira aí 2.500 reais aí de... Então, mas é essa loucura, né? Tudo bem, cara, comprar imóvel, né, cara? O imóvel tá lá, a impressora acaba... né? Mas a diferença de investimento é muito grande por conta do retorno, né, cara? Então, locação de impressora é um negócio que dá muito lucro, cara, dá muito lucro. Mas sabendo precificar e sabendo trabalhar, porque senão você pode ficar maluco também trabalhando com locação de impressora, né? Você consegue ficar doido também, mas trabalhando desse jeito que você falou, do jeito que você trabalha aí, que é o jeito que eu penso também, realmente, dá lucro e a gente consegue ter uma vida tranquila pela frente aí, né, meu? Começando uma empresa do zero, é fácil você gerenciar, de você administrar, né? Mas como a gente já vê, a gente foi obrigado a se adaptar, a entender, é difícil um pouco mais organizar a casa. Hoje, com quase 10 anos de empresa, hoje eu dei 2, 3 passos para trás, eu não quero captar cliente. Hoje estou organizando a casa para ter 100% de controle de todas as máquinas onde estão, o quanto de impressão a gente realmente faz, o quanto a gente tem de estoque, o quanto tem de equipamento. Então, é tomar cuidado e observar como é que está dentro da sua casa para trabalhar organizado, para saber realmente o quanto você está tendo de lucro dentro da sua empresa. E, cara, é sensacional esse segmento. E daí você consegue fazer com que a empresa trabalhe automático, sozinha, sem precisar ter você ali na operação. Você tem que organizar ela para ela fazer isso. Trabalhar em paz, tranquilo. Sim, e um dos segredos aí é você também não abraçar qualquer cliente. É você escolher o cliente que você quer trabalhar, né? Então, você escolher o cliente, porque se o cliente ele tem valores diferentes do seu, fala, cara, a gente não vai dar certo, né? Toca aí você e eu prefiro escolher meus clientes também, tá? Então, às vezes, eu prefiro não ter 500 clientes na base, prefiro ter menos, mas ter clientes alinhados com os meus valores também, que o que eu vou oferecer para eles é exatamente o que eles querem e o que eles estão precisando. Né? Aquele cliente que a gente dá mais atenção, que a gente reduziu o preço, é o que te dá mais dor de cabeça. E você dá graças a Deus que ele vai embora. Cara... Exatamente. O cliente que tem mais demanda de solicitação de serviço, isso, daquilo, é o cliente que você cobrou mais barato. E o que você cobrou o preço justo não te dá dor de cabeça, te dá uma rentabilidade legal. Você até esquece que teu cliente... Que cliente que é esse aqui? É verdade, cara. É verdade. É isso mesmo, cara. Sensacional. Puta, cara, muito obrigado mesmo por você ter disponibilizado o seu tempo aí, 1 hora aí do seu dia. Imagine que isso. Com a gente, cara. Essa nossa live, cara, ela foi de muito valor,
pelo seguinte, que é um conteúdo que a gente teve aqui que você não vai encontrar em lugar nenhum na internet. É isso que eu ia Entendeu? dar os parabéns para você, Gustavo, porque realmente, infelizmente, esse nosso segmento é muito desunido, né? São grupos muito individuais, assim, e, poxa, acho que tem que se unir um pouco mais, fazer esse bate-papo. E na internet, olha que tem coisa para dedéu, que às vezes eu falo, como que vai ganhar dinheiro com a internet? Como que eu vou divulgar algum produto com a internet? Né? Ninguém sabe, tem gente ainda que não sabe que existe locação de impressora. É verdade, cara, verdade. Fica batendo a cabeça lá, arruma, repõe peça, compra, paga caro. E assim, tem que ter um pouco mais de união, mostrar um pouco do nosso segmento que realmente está esquecido e que, pelo menos há quase 20 anos eu escuto que vai morrer, vai morrer, vai morrer. Daí eu olho uma das maiores empresas no Brasil, né, distribuidores de equipamento e faz locação também, que é a Simpress, falando que faturou 35% a mais esse ano, que o faturamento foi de 1,7 bilhões. A empresa fatura bilhões com locação. Bilhões, cara. Tem 20 unidades no Brasil dando assistência e, assim, eu já captei vários clientes deles por falta de atendimento. Qualidade de atendimento e a linha de produção. Você vai imaginar que é a melhor empresa que domina a parte de locação, porque eles são distribuidores HP de equipamento, mas não tem aquele atendimento de uma empresa pequena que entende a necessidade do cliente, sabe ali a deficiência e a real necessidade, né? Sim, cara, é isso mesmo. Concordo com você 100%, cara. Então, esse é o nosso obrigadão, cara. Também, é isso aí. Cara, muito obrigado mesmo por ter participado aqui com a gente. E quem sabe um dia a gente marca um segundo tempo aí. Vamos marcar e segue a sugestão de contar algumas situações inusitadas, que eu acho que você deve ter mais do que eu aí, de tinta, de fazer, dar de MacGyver no cliente para resolver o problema. Acho que deve ter um monte de história legal. Tem. Vamos compartilhar. Cara, valeu, brigadão, viu? Um abraço, Gustavo. Valeu, Ótimo um dia para abraço, vocês tchau, e obrigado aí. Tchau, tchau. Valeu.